Amém. Uma história muito conhecida de todos é Davi derrubando Golias. Quem conhece a história, diga amém. É uma história que a gente conta para as nossas crianças. Eu sei porque já contei essa história umas 58 vezes para meus filhos. Só que nós precisamos atentar a alguns detalhes dessa história. Como é que Davi derrubou Golias? Quem lembra? Com uma pedra. A pedra foi lançada como? Uma funda. Estilingue é uma variação, mas é uma funda. E quantas pedras Davi pegou? Não, ele pegou mais. Quanto? Não. 5. Certo? Vamos abrindo sua Bíblia? A gente precisa ler a Bíblia. 1 Samuel 17. Eu quero que um jovem levante e leia esse versículo com espírito forte. Amém? Jovem ou jovem. 1 Samuel 17:40. Vamos lá. Essa reunião vai ser interativa, tá? Não vai ser só eu falando, vocês ouvindo. Vai todo mundo participar. Porque nós estamos numa conferência de adorar o Pai em espírito e em verdade. Funcionar. Amém? Quem pode ler? 1 Samuel 17:40. Pode ficar de pé e leia. Tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia a saber do sultão. E, lançando mão na sua funda, foi chegando ao Filisteu. Muito bom. Amém. Quantas pedras ele precisou para matar Filisteu? Para matar. Ele pegou 5, mas para matar 1. Onde é que está o versículo que fala que ele matou o gigante? Vamos lá, vocês vão me falar, vocês vão achar e me falar. Qual é o versículo? Eu já achei. Qual é o versículo? 49. O Carlinhos foi preciso, porque no 49 ele caiu com o rosto em terra. Outra coisa, adolescentes e jovens, nós precisamos ser precisos, amém? Então aqui, versículo 49, uma adolescente, uma irmã adolescente, levanta e leu 49. Vamos lá. Cadê as adolescentes? Amém? Podem ler juntas, amém? Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou. Amém. Feriu o filisteu na testa. A pedra estragou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. E o gigante ao chão tombou. É uma música, né? Ele precisou de uma só pedra. Agora, vocês acham que Davi desenvolveu a mira dele naquele dia? Ou ele já treinava com a funda dele? Você acha que naquele dia deu sorte e ele nunca tinha acertado nada, mas naquele dia ele acertou o gigante? Deus faz milagres, com certeza. E Deus poderia abençoá-lo. Mas eu creio, a Bíblia não fala, irmãos. A Bíblia não fala que Davi ficou treinando com a funda. Mas podemos supor que Davi, desde adolescente, ele era treinado para ser um homem de guerra. Tanto que ele matou o leão, o urso. Ele já era um homem de guerra na sua idade nova. Ele treinava para batalhar. E quando o Senhor chamou ele, quando a oportunidade se apresentou, Davi foi lá e foi usado por Deus para matar o gigante. E foi um grande livramento para o povo de Israel naquele dia. O exercício do nosso espírito é algo que nós aprendemos exercitando o nosso espírito. Gradualmente, todo dia, aperfeiçoando essa capacidade espiritual. Davi não aprendeu a guerrear da noite para o dia. Assim como nós, adolescentes e jovens, não vamos aprender a sermos
adolescentes e jovens que exercitem o Espírito de maneira plena sem que aprendamos a fazer isso. Hoje de manhã, o irmão Miguel falou sobre exercício do Espírito usando a palavra e os hinos. Hoje à tarde nós praticamos. É fácil, irmãos. Eu vou fazer uma pergunta sincera. Foi fácil hoje à tarde na atividade? Às vezes não parece que trava, não vai. É um exercício, irmãos. Eu vou fazer um paralelo com academia. Academia. Para quem começa a fazer academia, ele pega o maior peso de todos. Quando eu comecei a treinar, dava até vergonha, né, de pegar os pesos, porque tinha uns caras mais fortes, né, até afasta deles para não ficar perto, para não comparar, né? Mas quando a gente começa a fazer academia, a gente começa com pesos mais leves. Eu lembro que quando eu comecei com séries em menor frequência e com pesos menores. Mas conforme a gente vai avançando, nós vamos aumentando o peso, e aumentando a frequência, aumentando a intensidade. Mas para que nós queremos nos exercitar? Para termos mais saúde, para sermos mais fortes, para poder ter mais energia. Acho que alguns de vocês malham, não malham? Primeiro dia foi fácil? E o dia que você faz aquele exercício bem pesado, fica dolorido a semana inteira. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Vários aqui. Fica dolorido, né? Porque não está acostumado, o músculo não está acostumado. Espiritualmente, nós temos músculos espirituais. Nosso homem exterior, que é o nosso corpo, se corrompe, mas o nosso homem interior, que é o espírito, se renova de dia em dia. Mas nós precisamos exercitar o nosso homem interior. Hoje de manhã, nós vimos sobre um dos hinos que tocou alguns de maneira muito profunda. O hino foi: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Então nós vamos ler uma série de versículos para exercitar o nosso espírito usando a palavra de Deus, para mostrar a riqueza sobre Cristo viver em nós. Porque essa é a base para nós usarmos o nosso espírito. Porque quem habita dentro do nosso espírito é... Quem habita dentro do nosso espírito é Cristo. Eu vou agora... O ensaio foi bom, né? Então agora todos sabem a resposta. Quem habita em nosso espírito é Cristo. Amém. É o Senhor. É Deus. Uma pessoa viva. O eu sou. O alfa e o ômega. O pão da vida que desceu do céu. A videira verdadeira. O leão da tribo de Judá. Maravilhoso conselheiro. Deus forte. Pai eterno. Príncipe da paz. O Senhor é tudo para nós, irmãos. E Ele vive dentro de você e vive dentro de mim. Isso tem que chacoalhar a nossa vida, irmãos. Se eu sei disso, mas eu não vivo isso, eu estou perdendo a minha vida. João 7:39. Vamos lá, quem pode ler? Em pé, com espírito forte. Quem já foi, deixa os outros irem, tá bom? Vamos dar oportunidade para todos. João 7:39. Vamos lá. No final da conferência, todos vão ter funcionado, tá? Vamos lá. Se ninguém se prontificar, eu vou escolher. Amém. 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 Outra coisa também, como parte do nosso exercício espiritual, quando o irmão levantar e ler a palavra, vamos falar amém? O que é amém? É uma afirmação, que assim seja. Vocês querem que a palavra tenha um resultado na sua vida? Amém. Então, o ensaio foi bom. Pode levantar de novo, pode ler e agora nós vamos falar amém. Crendo nessa palavra, amém? Amém. 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 E agora? Naquele tempo, no contexto de quando o Senhor levantou e falou: se alguém tem sede, vem a mim e beba, o Espírito não havia sido dado. Mas e hoje? O Espírito foi dado ou não?
O Espírito foi dado ou não, irmãos? Foi dado. Então falam, foi dado. Amém. Outra coisa, irmãos, nós temos que aprender a ter ousadia para afirmar tudo aquilo que Deus nos tem dado. É por isso que nós temos que estar cheios da palavra de Deus. Porque se eu não conheço a palavra, como é que eu vou tomar posse das promessas de Deus? Nós recebemos o Espírito ou não? Amém. Fala, eu recebi o Espírito. Eu recebi o Espírito Santo. Por que você recebeu o Espírito Santo? Ô Pai, e agora? Porque Jesus ressuscitou, amém. Outro ponto, por que nós recebemos o Espírito Santo? Porque nós cremos no Senhor. João 1,14. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? O poder. Fala, deu-lhes o poder. Olha para o irmão do seu lado e fala, deu-lhes o poder. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Quem crê diz amém. Quem crê no nome de Jesus, diga amém. Amém. Fala, eu creio no nome de Jesus. Nós recebemos o Espírito. No final de João, o Senhor, depois que Ele ressuscitou, ficou treinando os discípulos na sua presença invisível, aparecendo, desaparecendo, mas Ele soprou sobre eles o Espírito Santo, dizendo, recebei o Espírito Santo. A partir daquele momento, Cristo vive em nós, não fisicamente andando, que nem o Carlinho andando. Quando o Carlinho anda, todo mundo percebe, né? É difícil não enxergar o Carlinho, né? Mas o Senhor não está mais andando entre nós como o Carlinho anda. Ele está vivendo dentro de nós, é nosso espírito. Ele está andando entre nós, mas porque Ele está dentro do nosso espírito. A ponto de que quando o André está andando, Cristo está andando com ele. Amém? Ana Carla está andando, Cristo está andando na Ana Carla. Quando ela vai para a faculdade, Cristo está andando dentro dela. Cristo anda por meio de nós, porque Cristo vive em mim. Irmãos, nós temos que perceber a riqueza e o poder de Cristo vivendo dentro de nós. Uma passagem de base, aqui nós vamos oscilar, né, entre fundamentos e prática. João 14:17. Aqui o Senhor estava prometendo o Espírito, prometendo a presença dEle como Espírito em nós. É o outro Consolador. O Senhor, quando estava aqui na terra vivendo, andando, Ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Os irmãos concordam? Como homem não, como Deus sim. Mas como homem, Ele estava limitado ali. Quando Ele estava ali em Caná da Galileia, Ele não poderia estar ali em Jerusalém. Quando Ele estava no monte, Ele não poderia estar na praia. Mas aí o Senhor prometeu outro Consolador, o Espírito da realidade, que é o Espírito que dá vida. O Senhor pode estar hoje em todos os lugares onde houver seus filhos, para expressar tudo aquilo que Ele é. Onde você está, o Senhor está. Então, eu vou ler, João 14:17. Aqui fala, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Vós o conheceis. Os irmãos creem nisso? E se quer tomar a palavra como a nossa vida, como nossa oração. Quando a gente lê esse versículo, irmãos, nós não podemos ler. O irmão Miguel deu uns exemplos, né? Ele deu exemplo de quando ele fala que ama a esposa dele da boca para fora, né? Nós também podemos, mas eu sei que ele fala de coração, né, Miguel? Mas o ponto é, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos lendo da boca para fora ou estamos lendo com o nosso homem interior? Por exemplo, vós o conheceis, porque Ele habita conosco e estará em vós. Foi bom para adquirir conhecimento. Eu sei que eu conheço o Senhor, vocês conhecem, né? Porque vocês foram salvos. Jesus está dentro de vocês. Amém? Sente aqui, está dentro de vocês? Aqui está, sente aí, tá? Amém? E estará em vós. Se a gente desfruta da palavra do Senhor dessa maneira, isso muda alguma coisa na nossa vida? A palavra não pode ser só conhecimento, irmãos. O conhecimento é fundamental. Nós precisamos conhecer todas as verdades da Bíblia. É o nosso bom depósito.
Mas para a palavra se tornar vida, nós precisamos tomá-la como espírito. Tomá-la como vida. E a palavra é uma pessoa, e a palavra se fez carne. Jesus se fez carne, ele é a palavra, o verbo que se fez carne e habita dentro de nós. Então aqui fala, vós o conheceis. Como é que nós vamos ler esse versículo no Espírito? Nós podemos transformar numa oração. Eu posso falar, Senhor, eu te conheço, mas eu te conheço pouco ainda, Senhor. Senhor, se revela mais a mim. Senhor, eu quero te conhecer mais. O Senhor habita dentro de mim, mas Senhor, eu tenho deixado o Senhor restrito apenas a parte da minha vida. Senhor, eu quero que o Senhor habite em mim plenamente. Muda a minha vida, Senhor. Me purifica, tira toda a impureza do meu ser. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, habita em mim plenamente. Eu quero que o Senhor habite em mim ricamente. Não quero que o Senhor habite em mim de maneira superficial. Eu não quero ser um cristão superficial. Eu quero ser um filho de Deus, um herdeiro teu que permite que o Senhor habite em mim ricamente. Eu quero te conhecer mais, Senhor. Eu quero prosseguir em conhecer o Senhor. Senhor, eu quero te ver. Eu quero te ouvir. Eu quero te tocar. Eu quero sentir teu cheiro. Ó Senhor Jesus. Experimentem isso no seu dia a dia. Não precisa, às vezes, irmãos, pegar um trecho muito longo da palavra. Às vezes nós lemos 50 versículos, mas não fica nenhum em nosso coração. Quem já experimentou isso? Eu já, muitas vezes. Às vezes está com pressa, né? Acorda de manhã, vai lá, pá, lê o trecho daquele dia. O Miguel encorajou, né, a gente a compartilhar o que nós ganhamos no hino. Se o Miguel me perguntar naquele dia que eu li desse jeito, o que você ganhou na palavra, eu falar, não sei. Eu li, mas nem ficou nada. Porque a maneira que nós lemos a palavra muda se a palavra se torna vida ou permanece apenas como conhecimento. João 14:19. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Outra verdade fundamental da Bíblia, porque o Senhor vive, nós vivemos. Porque Ele vive, eu vivo. Porque o Senhor vive, eu tenho esperança. Porque o Senhor vive, eu tenho fé. Porque o Senhor vive em mim, eu estou cheio do amor de Cristo. João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Irmãos, tem o mover do Espírito dentro de nós, que é a unção, que nos ensina todas as coisas. Sabe que quando você está vivendo no Espírito, conectado com o Senhor, deixando Ele habitar ricamente em você, quando você tem um bom depósito da palavra, o Senhor te ensina, Ele fala diretamente contigo. Por meio da consciência, por meio da intuição, e nós sentimos qual é o caminho de Deus em nossa vida, porque nós temos comunhão com o Senhor, nós conhecemos o Senhor. O Senhor não é um estranho para você. Irmãos, jovens e adolescentes, eu quero encorajar vocês a partir dessa conferência, vamos ter uma experiência pessoal com o Senhor. Nós não podemos terceirizar a nossa experiência. O que é terceirizar a nossa experiência? Tudo que eu desfruto é através de um irmão. Tudo que eu tenho, porque o Josimar me falou. Tudo que eu tenho, é porque o irmão Guilherme me passou. Sim, é importante estarmos nas reuniões da igreja, estarmos junto com o rebanho de Deus. O Senhor nos tem dado a palavra através dos seus apóstolos, seus profetas, mas nós também temos que aprender a ter uma comunhão pessoal com o Senhor, desenvolver a nossa experiência individual com o Senhor. Os dois lados são igualmente importantes, individual e coletivo. Pois quando nós falamos de exercitar o Espírito, nessa conferência nós estamos dando enfoque em nos exercitar pessoalmente na piedade. Onde é que está esse versículo? De exercitar pessoalmente na piedade. Quem sabe onde é que está? Exercita-te pessoalmente na piedade. É a parte B de um versículo. Vamos lá, irmãos. Eu tenho um gabarito aqui, mas eu quero que vocês falem. Primeira, Timóteo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Parte B. Saber o endereço é importante? O que os irmãos acham? Você sabe onde mora? Sabe onde aqueles que já não estão vivendo em casa, sabe onde teus pais moram? As referências são importantes. As verdades da Bíblia são referenciadas, nós temos que saber onde estão. Irmãos, isso que tem a ver com saber qual é a razão da nossa fé. Nós temos que saber qual que é a base da nossa fé. Não é porque o irmão disse que, mas eu conheço a Bíblia, eu desfruto da palavra de Deus e eu tenho experiência com o Senhor. Então, a partir de agora, quero que vocês memorizem. Exercita-te pessoalmente na piedade, está em 1 Timóteo 4, 7, parte B. Amém? O que é pessoalmente? Por ti mesmo. O Lucas pode fazer exercício por mim? Seria ótimo, né? Lucão, vai lá, faz todos os exercícios e eu ganho os benefícios. Acontece dessa maneira? Não acontece. O exercício da piedade é pessoal. O que é piedade? É Deus se manifestando na carne. É nós termos as características de Deus em nosso viver do dia a dia, expressando tudo que Deus é. Deus é amor, você expressa o amor de Deus. Deus é luz, você é luz no mundo onde você está, você traz a luz da vida. Deus traz a paz que excede todo entendimento. O Senhor é paciente ou impaciente? Depende da situação, né? Mas o Senhor é longânimo. Ele está te esperando todos os dias para você ter comunhão com Ele. Então, quando nós exercitamos o Espírito pessoalmente, nós crescemos, amadurecemos. Hoje nós vamos falar sobre o exercício do homem interior, o exercício do Espírito de maneira prática, em relação aos sentidos espirituais. Então, essa base de que Cristo vive em mim, que o Espírito foi dado a nós, mostra que já está tudo pronto, irmãos. Nós não precisamos fazer nada, além de crer no Senhor para receber o Espírito. Agora, nós temos que desenvolver a nossa fé. Essa é a diferença entre a salvação eterna, o Evangelho da Graça, que é maravilhosa, básica, essencial, mas o Evangelho do Reino nos leva a exercitar a vida divina em nós, para que possamos crescer e ter um viver de reino, deixando Cristo governar em nossa vida. Só que para Cristo governar em nossa vida, nós temos que estar encabeçados, ou seja, nós temos que estar em sincronismo com o Senhor. E o Senhor tem que ter liberdade em nossa vida, e aí nós precisamos aprender a exercitar nosso espírito. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Tem maneiras, irmãos, de nós vivermos a vida da igreja fazendo coisas aparentemente espirituais, mas estamos na carne. Nós precisamos aprender a viver no Espírito. E o Senhor aprova o nosso labor, nossos frutos, quando estamos no Espírito. Uma maneira de ver isso é quando o Senhor fala sobre a nossa edificação, se estamos produzindo madeira, feno e palha, que é um resultado do homem natural, da nossa carne, ou se estamos produzindo ouro, prata e pedras preciosas, que é a obra que o Senhor aprova. Irmãos, um dos meus maiores anseios e anelos diante do Senhor é que naquele dia, diante do tribunal dele, o Senhor olhe para mim e aprove a minha pessoa e o meu viver e tudo aquilo que eu fiz mediante ele. Porque você imagina a frustração minha, se eu chegar naquele dia diante do tribunal de Cristo e eu falar, Senhor, olha que coisa bonita que eu fiz. Ele fala, é tudo madeira, feno e palha. Você fez isso no homem natural, você fez na sua carne com aparência de espiritual. É por isso que nós temos que aprender a exercitar nosso espírito e ter a nossa comunhão refinada para sentir quando o Senhor está presente e quando o Senhor não está presente. Nós desenvolvemos os sentidos espirituais. João 3,6, que nós vimos hoje de manhã, nascemos do Espírito, então somos Espírito. É possível nós sermos salvos e vivemos na carne. E nós vemos os frutos da carne, que são diferentes dos frutos do Espírito. Você sabe quando está na carne ou no Espírito? Quem sabe discernir quando você está na carne e quando está no Espírito? Uma maneira, você olha no espelho, vê como é que está a sua expressão. Esse é um dos indicativos, não é o único, né?
Você está amando mais o Senhor? Você está sendo mais misericordioso? Você está amando as pessoas? Quando você anda na rua, você sente compaixão das pessoas quando você anda na rua? Se você estiver no Espírito, você sente isso, irmãos. Se você está na sua carne, com uma aparência de vida espiritual, você anda na rua, você não sente nada. Porque Deus não está tocando no teu amor, na sua alma. Agora, isso tem a ver com o quanto nós usamos nosso espírito para deixar Deus permear todo o nosso ser. Nós somos 3 partes, corpo, alma e espírito. E quando nós deixamos o espírito governar a nossa alma, a nossa emoção está cheia do amor de Deus. A nossa vontade é uma com a vontade do Senhor. E a nossa mente é uma mente que pensa nas coisas lá do alto. Hebreus 5,14, versão Almeida Revista e Corrigida. Tá? Eu vou ler aqui. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Aqui na versão Revista Atualizada fala faculdades. Aqui tem a ver com o poder de percepção que não depende apenas da nossa mente natural, mas da nossa compreensão espiritual. Agora nós vamos entrar na parte sobre os sentidos espirituais. Quando nós aprendemos a exercitar o nosso espírito, a exercitar nosso homem interior, nós estamos exercitando os sentidos espirituais. Quais são os 5 sentidos? Vamos lá. Número 1, olfato. 2, como? Visão. 3, tato. 4, paladar. A minha audição não está muito boa. Faltou 1. Audição. Visão, audição, paladar, olfato e tato. Quando eu peguei Covid, fiquei de molho em casa uns 10 dias, uma semana. Aí teve 2 dias que eu fiquei sem olfato e sem paladar. Quem passou por isso? Levanta a mão. Ô, Mateus, levanta e fala como é que foi a experiência de ficar sem olfato e sem paladar. É muito ruim mesmo. Eu também passei por isso, é ruim. Aí você come aquela picanha, você não sente gosto de nada. Você sente gosto de papelão, né? Você pode botar um monte de pimenta, você não sente nada. Até botei pimenta aqueles dias para ver se... né? Ficar sem um dos sentidos já é ruim. Ficar com 2 é pior ainda. Quando a gente fica gripado, a gente fica sem cheirar, né? E aí nós vemos que os sentidos da nossa vida física são importantes para o nosso funcionamento pleno. De vez em quando estou em casa lá e minha esposa está com o nariz entupido, né? Aí uma coisa começa a queimar na cozinha. Você está sentindo isso? Não, não está sentindo nada. Quando nós estamos sem olfato, nós não temos noção do perigo também. Visão. Eu valorizo minha visão. Eu sou míope. Eu valorizo minha visão. Tem algumas pessoas que perdem a visão ou nascem cegas, não conseguem ver. Tem pessoas que não têm audição. Quem é surdo de nascença nunca ouviu alguém falar. Então é difícil aprender a falar. Por isso que a mudez muitas vezes é associada à surdez. Os nossos sentidos são muito importantes. E nós damos valor aos nossos sentidos físicos, não é verdade? Meu filho Natanael, criança tem experiências diferentes, né, das nossas, adultos, né? O que eu supus que acontece, sabe quando você fecha o olho e dorme um tempo, depois fica uma remela que gruda seu olho? Aí você precisa forçar a pálpebra para abrir. Então, eu suponho que seja isso. Então, de vez em quando, ele acorda de manhã e fala, meu olho, meu olho, meu olho. Aí ele dá a impressão de que não está enxergando, né? Assim, fala, não, abre o olho, não consigo. Aí eu vou lá, passo uma água e forço, aí ele fica feliz. Aí ele começa a enxergar, né? Porque ele não aprendeu ainda que precisa forçar um pouco, né? Para tirar a remela para poder enxergar.
Então, os sentidos são tão importantes para a nossa vida. Agora, nós vimos hoje de manhã sobre o homem tripartido. Nós temos corpo, alma e espírito. Se nós damos tanta importância para os sentidos físicos, vocês acham que nós devemos dar mais importância ou menos importância para os sentidos espirituais? O que é mais importante, nosso corpo ou nossa alma ou nosso espírito? Todos são importantes. Mas, geralmente, nós damos menos atenção para o espírito. Nós damos muita atenção para o corpo, cuidamos bem do nosso corpo. A nossa alma nós tendemos a cuidar. Quando a gente está triste, a gente vai lá, tenta se alegrar. Mas esta conferência é para que nós possamos aprender a usar nosso espírito. O homem interior tem que se fortalecer. Porque o homem interior, uma vez salvo, é eterno. Essa carcaça, se o Senhor voltar, assim, não vai ser glorificado. Quantos irmãos nossos, familiares, entes queridos já partiram para estar com o Senhor? Ou já morreram? Você acha que esse corpo físico está como hoje? Está decomposto. Está decomposto. Mais importante é nós cuidarmos do nosso espírito, porque é eterno, irmãos. Agora vamos falar dos sentidos espirituais. Nós vamos entrar em alguns versículos que falam sobre sentidos. Atos 26, 18 e 19. Agora vamos... Um outro jovem, um adolescente, pode levantar e ler. Atos 26, 18 e 19. Está projetado, está fácil. Amém. 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 Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Aqui nós podemos ver alguns aspectos sobre a visão espiritual. Primeiro, Paulo foi escolhido para ser um ministro do evangelho aos gentios. E ele seria usado para abrir os olhos e converter os gentios das trevas para a luz. Aqui são olhos espirituais. Quando nós somos salvos, nós passamos a ver os nossos pecados, passamos a ver a necessidade de nós sermos reconciliados com Deus, passamos a ver a luz. Quando a gente fica um tempo nas trevas e aparece a luz, parece que ofusca, na verdade, a luz da vida, a luz do mundo. A nossa visão espiritual é muito importante. Nós precisamos aprender a exercitar essa visão espiritual. Aqui eu vou usar alguns exemplos. O primeiro ponto mais básico, quando nós somos salvos, o Senhor nos mostra o quê? Em relação à visão espiritual. Nossos pecados, o que mais? O que mais que o Senhor nos mostra? Só os pecados? Misericórdia, muito bom. O que mais? Mais um. O que mais o Senhor nos mostra? Só fazer um comentário aqui. Aqui é como se eu fosse um personal trainer, tá? Nós estamos exercitando o espírito aqui em áreas da nossa vida que talvez nós não estejamos tão acostumados a exercitar, né? De vez em quando a gente faz exercícios, né, de uns músculos que estão meio parados. Mas quanto mais nós aprendemos a exercitar o espírito, mais refinado nossa visão espiritual se torna. Então vamos usar os pecados, né? Vamos na experiência dos irmãos. Nós enxergamos nossos pecados. Isso nos leva a quê? A nos arrepender. Reconhecer, Senhor, a minha vida de pecado está me separando de Ti. E nós cremos na redenção de Cristo. E nós vemos o sangue de Cristo derramado por nós. Nós vemos a água jorrando do lado do Senhor, nos dando a vida. E nós somos salvos. E essa experiência define toda a nossa experiência cristã. Por isso que 1 João fala que devemos confessar os nossos pecados. Aqui é uma palavra para irmãos já, não é uma palavra para incrédulos.
confessar os nossos pecados, porque o Senhor já nos perdoou, mas temos que confessar. Ele nos purifica de toda injustiça. Então nós vemos nossos pecados. No dia a dia, irmãos, vocês acham que vocês estão com uma vida com ou sem pecado? Alguns talvez mais que os outros, mas todos nós ainda estamos vivendo aqui na terra e somos suscetíveis a pecar. Mas, quando nós temos uma visão espiritual apurada, logo enxergamos isso e isso nos leva a exercitar o Espírito para nos voltarmos ao Senhor. Às vezes nós temos preguiça espiritual de usar nosso Espírito até para se arrepender, irmãos. Por quê? Arrepender dá trabalho. Não dá trabalho se arrepender? Não tem que se quebrantar. Estou falando verdadeiro arrependimento, irmãos. Não estou falando aquela oração de boca para fora. Senhor, me perdoa meus pecados, amém. Quando a luz da vida vem e nós enxergamos com a visão espiritual como nós realmente somos diante do Senhor, irmãos, nós caímos de joelhos. Primeiro agradecendo o Senhor por sua misericórdia, mas também pedindo para o Senhor nos purificar. Eu vou contar algumas experiências pessoais, até para ficar mais prático. Quando eu vou confessar os meus pecados, eu peço para o Senhor me mostrar aquelas coisas que eu não sei, que estão encobertas no meu coração, porque tem pecado oculto. E quando eu permaneço na luz da vida, o Senhor me mostra. Isso me leva a ter uma comunhão muito íntima com o Senhor. Coisas que só eu e o Senhor sabem. O Senhor veio para elevar o padrão, não é? Se até olhar para uma mulher com intenção impura é adultério, tem tantos pecados que nós cometemos no dia a dia, irmãos. A visão espiritual, por um lado, é para que nós enxergarmos tudo aquilo que o Senhor está enxergando. Nós temos que pedir, Senhor, eu quero ver aquilo que o Senhor está vendo. Me mostra o que o Senhor está vendo. Esse é um aspecto. Outro aspecto, o Senhor também nos mostra com a visão espiritual como Ele enxerga as pessoas, como Ele enxerga o mundo. Algumas vezes na minha vida, o Senhor me mostrou claramente, essa pessoa precisa ser salva agora. Prego o evangelho para ela agora. É uma mistura entre visão e audição espiritual. Não é apenas orar por ela e abençoá-la e ir embora, mas levar ela a receber Jesus Cristo como seu Salvador. E aí vem a questão de se eu estou ou não com o Espírito agitado. Algumas vezes eu falei não para o Senhor. Eu não sei qual foi o destino da pessoa, mas nas vezes que eu falei sim para o Senhor conduziu a pessoa à salvação. O Senhor nos mostra a necessidade das pessoas. E aí, cheio do amor do Senhor, transmite a palavra do Senhor, transmite a experiência, a pessoa abre o coração para Cristo e recebe o Senhor. O Senhor também mostra a condição espiritual das pessoas. Num nível um pouquinho mais refinado, o Senhor também mostra a condição espiritual de pessoas que estão afastadas do Senhor. E aí nós somos levados a orar por aquela pessoa. Isso é tudo a visão espiritual. Tem muitos aspectos que nós não temos tempo para cobrir, mas acho que os irmãos entenderam um pouco de quanto nós precisamos pedir para o Senhor desvanecer as trevas da nossa vida e falar, Senhor, me mostra aquilo que o Senhor quer mostrar. Primeiro, em relação à minha pessoa, mas mostra bem a tua vontade, mostra onde o Senhor quer que eu te sirva. Às vezes o Senhor mostra em secreto a situação de pecado de um irmão. E o Senhor fala para você, não condene o irmão, ore por ele. Porque às vezes o que nós sentimos, aquele irmão pecou, agora que eu vou criticá-lo, julgá-lo. Mas o Senhor fala, eu estou te mostrando para você poder resgatar esse irmão para a minha presença, para você agir no amor de Deus. Paulo não foi desobediente à visão celestial, ele teve uma visão extraordinária, uma coisa que talvez esteja em outro patamar, mas ele foi obediente à visão celestial até o final da vida dele. Ele pôde dizer, combati o bom combate, guardei a carreira, completei a carreira e guardei a fé. Então, invista 1 minuto agora e pede para o Senhor abrir tua visão espiritual e te mostrar algo que Ele não te mostrou ainda.
Sabe, irmãos, nós somos muito bons em enxergar o defeito dos outros, mas somos, às vezes, incapazes de enxergar os nossos próprios defeitos. E aí que vem a visão espiritual do Senhor nos mostrar como Ele nos vê e como Ele vê os outros. E nunca mais esqueço de uma mensagem de um irmão que ele falou que a luz deve ser direcionada a nós e o amor deve ser direcionado aos outros. Isso é um fruto de uma visão espiritual, irmãos. Porque a gente quer muitas vezes iluminar os outros e ser amado pelos outros. Porque a nossa carne, o nosso ego, sempre quer se autopreservar. Quando nós aprendemos a ver o Senhor, Ele nos mostra, nosso coração muda. Número 2, audição. João 10, 27, eu vou ler para os irmãos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você já ouviu a voz do Senhor como teu pastor? Quem já ouviu a voz do Senhor como teu pastor, diga amém. Como é que foi essa experiência? Você ouviu fisicamente o Senhor falando com você? Uma voz veio do céu, estrondoso, uma voz estrondosa. Meu filho, arrependa-te. Pelo menos na minha experiência, eu nunca ouvi uma voz física, mas eu já ouvi uma voz interior. A nossa audição espiritual é só percebida pelo Espírito. E nós precisamos conhecer a voz do nosso pastor. E algumas vezes, irmãos, eu já ouvi o Senhor falando por meio dos irmãos. Algumas vezes eu já ouvi o Senhor falando por meio da própria palavra, lendo a Bíblia. Algumas vezes eu ouvi o Senhor agindo por meio das circunstâncias e eu senti, é o Senhor. Ele está falando comigo por meio das circunstâncias. Um exemplo prático, irmãos. Aí, cada um tem a sua experiência, né? Cada um tem uma experiência diferente. Eu tendo a dirigir rápido, né? Mas o Senhor tem me quebrantado em relação a isso. E às vezes, quando estou dirigindo muito rápido, o Senhor me lembra das vezes em que eu não tive bons resultados por dirigir muito rápido. O Senhor me lembra. Ele fala comigo. Porque o Senhor já me tocou nesse aspecto. Eu já tive que me arrepender algumas vezes diante do Senhor, porque eu estava agindo muito por meu próprio ímpeto e não dando liberdade para o Senhor trabalhar. Uma vez eu estava muito ansioso para conseguir um estágio, né? Eu estava esperando esse resultado, eu tinha feito vários processos seletivos. Quem aqui já passou por essa experiência de ficar ansioso no seu emprego, estágio? Levanta a mão. Bastante, né? Bastante. Bate ansiedade ou não bate? Eu já fiquei muito ansioso por isso. E um dia eu estava orando, estava esperando o resultado sair, aí eu orei, Senhor, fala comigo, Senhor, alguma coisa. Eu preciso passar nesse negócio, assim, como é que vai ficar? Eu vou ficar desempregado, eu estava saindo da faculdade. O Senhor respondeu na palavra. Ele me disse, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu recebi essa palavra, irmãos. Eu recebi essa palavra. Aquela palavra foi suficiente para mim. Alguns minutos depois eu abri meu e-mail e eu tinha sido aprovado num processo seletivo. Mas, irmãos, valeu mais a pena ter recebido aquela palavra do que ter tido uma circunstância que me favoreceu. Mas foi muito bom confirmar com a circunstância também. Irmãos, nós temos que aprender a ouvir o Senhor. O Senhor fala de tantas maneiras hoje. Vamos ouvir o Senhor. A nossa consciência também fala conosco. Vocês já conversaram com o Senhor e num diálogo? Senhor, o que o Senhor acha disso? E o Senhor te fala, ora mais. Quem já teve experiência? Já teve experiência de conversar com o Senhor num diálogo? Uma conversa que você fala com o Senhor e Ele responde você, Ele te corrige, às vezes te leva a se arrepender. Isso é audição espiritual, irmãos. Tato.
Provar e ver que o Senhor é bom. Provar e ver que o Senhor é bom. Só um toque teu Senhor. Irmãos, eu já tive experiências de sentir o toque do Senhor em duas circunstâncias. Uma me derrubando e outra me curando. E quem já sentiu o Senhor te tocando e te derrubando? Mas é para salvação muitas vezes. Na verdade, o Senhor só te toca para te salvar. E quem já sentiu o toque do Senhor te curando? Aquela passagem da mulher com fluxo de sangue que foi lá só tocar na orla da veste do Senhor, aquilo foi um toque que curou ela. Irmãos, nós precisamos aprender a tocar no Senhor. Fala, Senhor, eu quero te tocar. Senhor, eu quero ser curado. Senhor, eu preciso de ti. Eu quero sentir o Senhor. Isso é tato espiritual, irmãos. E nós precisamos aprender também a tocar nos irmãos, nas pessoas, com tato do Senhor. Porque às vezes a gente vai com a nossa mão pesada e puf, e mata o irmão. Mas quando nós estamos vivendo no Espírito, o Senhor nos usa para tocar nos irmãos de maneira pura, de maneira adequada. Quem já foi ajudado com algum toque de algum irmão no teu espírito? Eu já fui muito ajudado, irmão. E um toque é diferente de um falar. É diferente de uma luz. Um toque é um toque. E às vezes vem com mais força, mas é para salvação. Esse hino que nós cantamos, só um toque teu Senhor, é para nos salvar, irmãos. E nós podemos salvar também as pessoas por meio do Senhor em nós, quando nós tocamos nela. Isso é tato espiritual. Paladar. Provar e ver que o Senhor é bom. Salmo 34:8. Ele é bom para mim, para ti também. Que irás fazer? Só provar e ver. Vocês já degustaram o Senhor? Uma vez, irmãos, não muito tempo atrás, eu passei por um vale profundo, espiritual, psicológico. E sabe o versículo que o Senhor me deu, que me fez experimentar a doçura do Senhor? Aquele versículo que fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse versículo mudou a minha vida, irmãos. A partir daquele dia que eu vi que eu estava numa relação muito de só pedir as coisas para o Senhor, o Senhor falou, eu quero que você se alegre na minha presença, que você me prove. Eu passei a mudar a minha vida. E todos os dias quando eu acordo, eu falo, Senhor, eu te amo, Senhor. Eu quero te provar hoje. Eu quero provar que o Senhor é bom. Senhor, tira a minha insensibilidade do meu paladar. Eu não posso ouvir a tua palavra, não posso ler a tua palavra e não sentir que a tua palavra é doce como o mel. Essa é uma experiência muito pessoal, irmãos. É muito pessoal. E para finalizar, olfato. 2 Coríntios 2,14. Quem pode ler para mim? Último versículo da noite. 2 Coríntios 2,14. Vamos lá. Amém. Amém. Manifesta a fragrância do seu conhecimento. As pessoas que não têm o Senhor, quando elas se relacionam conosco, elas têm que sentir o cheiro do Senhor, porque nós estivemos com o Senhor, e nós temos que sentir também o cheiro do Senhor quando Ele está próximo de nós. Na minha experiência, irmãos, tem um aspecto que eu queria compartilhar com vocês. Algumas vezes, quando eu vou conversar com um irmão, eu sinto o perfume de Cristo nesse irmão. Já tiveram essa experiência? Você conversa com o irmão, você sente que o Senhor está exalando o perfume dele, e você sai perfumado daquela comunhão? Você pode até entrar meio fedidão, mas depois que você conversa com aquele irmão, parece que o perfume de Cristo fica em você, e você sai perfumado. Da mesma maneira que nós, quando nós estamos investindo tempo em comunhão com o Senhor, nós conseguimos cheirar o Senhor, e nós pegamos o cheiro do Senhor, e o cheiro do Senhor é maravilhoso, é uma fragrância, é a fragrância do conhecimento de Cristo. Isso do lado positivo. Da mesma maneira, irmãos, o nosso olfato espiritual consegue sentir podridão, consegue sentir morte,
consegue sentir quando teve alguém que estava conversando com Satanás? Já tiveram experiência? Você conversa com alguém, você sente, eu senti cheiro de morte. Eu senti cheiro do inimigo. O olfato também é para nos proteger, né? O olfato não é só para cheirar o perfume, né? Quando a gente vai para a reunião, né? Tomar um banho hoje, né? Botar um perfuminho, pelo menos alguns, né? Não sei se todos. A gente quer ficar cheiroso, mas tem aqueles, né, que de repente não tomaram um banho, né? Chega na reunião e vem aquele odor, né? Aí fica ali meio longe. Espero que ninguém esteja nessa condição hoje. Tem alguém que está nessa condição? Não tem problema, nós ainda te amamos. Mas o fato é, irmãos, quando nós temos um olfato espiritual, nós conseguimos cheirar o Senhor, mas também conseguimos cheirar o que não é o Senhor. Nós temos que aprender a ter um discernimento do nosso olfato. Então, amados irmãos, esse aqui é só uma visão inicial sobre os sentidos espirituais. Como uma academia, como alguém que está aprendendo a nadar, como alguém que está aprendendo a jogar bola, isso não vem da noite para o dia, isso vem com o tempo. Mas todos os dias, o que eu gostaria de pedir para cada um aqui, adolescente e jovem, né, vamos pedir para o Senhor nos fortalecer em nosso homem interior e nos ensinar a exercitar nosso espírito em todos os seus sentidos. A gente pode pedir para o Senhor, Senhor, abre meus olhos. Senhor, eu quero sentir a tua fragrância. Eu quero sentir o teu perfume, Senhor. Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, eu quero te tocar. Senhor, me toca. Senhor, eu quero sentir o gosto maravilhoso da tua palavra viva, mais doce que o mel. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, são mais desejáveis que ouro depurado. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Isso muda a nossa vida, irmãos. Amém? Essa é uma mensagem que não é muito empolgadora, né? A gente não sai pulando, a gente não sai gritando, mas saímos com uma percepção espiritual um pouquinho mais ativa. Espero que essa palavra, irmãos, sirva de base para que a partir de agora nós aprendamos a usar nosso espírito. Os irmãos perceberam porque de manhã, quando foi falado sobre os diferentes aspectos de usar nosso espírito, não é apenas um aspecto, mas são vários aspectos. Eu desfruto maravilhosamente de invocar o nome do Senhor, muito mesmo. Mas invocar o nome do Senhor é uma maneira de exercitar o espírito, mas tem várias outras maneiras. Da mesma maneira que viver em nosso homem exterior, nós temos experiência de todos os tipos. Mas no homem interior, o Senhor quer refinar esses sentidos. Então nós vamos encerrar a palavra. Nós vamos talvez ter uma comunhão antes do jantar. E hoje à noite nós vamos ter uma atividade para aprendermos a exercitar os sentidos espirituais. Vocês vão poder fazer um pouco de academia. Né, Josimar? Josimar vai ser um dos personal trainers, né? Então nós escolhemos, acho que 13 irmãos, né? 13 jovens mais maduros, os coordenadores do serviço, que vão ajudar vocês a tocar em pelo menos um sentido espiritual, usando os versículos como base. Você e o Senhor. Quando eu faço exercício, o meu treinador não faz por mim. Ele me incentiva, mas eu preciso fazer. Vai doer? Vai doer. Vai parecer que está tudo errado? Vai parecer. Mas é exercitando que se aprende, irmãos. Amém? Amém. Jesus é o Senhor.